Olá, pessoal! Continuando a falar de difração. Agora o nosso objetivo será descobrir uma maneira de escrever a diferença de percurso entre os raios de luz em termos do comprimento de onda da luz, em termos do espaçamento entre as fendas, a distância entre duas fendas consecutivas quando a gente tratar de rede de difração, ou a distância entre as duas fendas de um obstáculo que só tem duas fendas. Então já vou esclarecer aqui que em termos experimentais para nós não vai fazer diferença se é um obstáculo que só tem duas fendas ou se é uma rede de difração. Bom, então lembrando que o desenho pequenininho nós chamamos que é a distância entre duas fendas consecutivas e a ordem de grandeza é 10 na menos 6 metros. Por isso que esse desenho aqui está fora de escala, como comentamos anteriormente, porque a distância entre a rede de difração e o anteparo ou a tela de projeção é centímetros, que é o desão maiúsculo. Então a primeira pergunta é como localizar um ponto P onde nós queremos avaliar a interferência, seja ela construtiva ou destrutiva. Então este ponto P aqui, como é que eu localizo? Bom, nós vamos podemos localizar em relação a esse máximo central. De fato, esse máximo central é a nossa referência de qualquer maneira. Quem é o máximo central é aquele ponto que está nesta reta que é equidistante dessas duas fendas, ou das duas fendas de interesse centrais da nossa rede de difração. Central em relação a parte da fenda onde incide a luz. Mas vamos ficar aqui. Anteparo que só tem duas fendas, ok? Então esse ponto aqui está nessa reta que é equidistante dessas duas fendas. Esse é o máximo central. Máximo central é aquele ponto em que os raios de luz que vêm da fenda de cima, que se eu chamar fenda 1, e o que vem da fenda de baixo, que eu chamar fenda 2, eles percorrem a mesma distância, por isso que a diferença de percurso é zero, ou zero comprimento de ondas, já que nos interessa escrever essa diferença de percurso em termos de comprimentos de onda. É isso que nós vamos descobrir aqui, como é que a gente chega lá com essa figura. Bom, então primeiramente, este ponto aqui ele pode ser localizado pela altura y que ele apresenta em relação ao máximo central. Então eu meço, na parede, eu meço qual é a distância, quantos centímetros tem do máximo central a este ponto aqui de interferência, seja ele construtiva, ponto com luz, ou totalmente destrutiva, a parte mais escura. Tá? Esse é o ponto P. Então, Y, localizei. A outra maneira, a outra forma de localizar é traçar uma reta entre o ponto que separa, ponto que está bem no meio entre essas duas fendas e o ponto de interesse. Traço essa reta aqui e agora vejo esse ângulo aqui, θ. Então, esse θ agora é a posição angular deste ponto de interferência. Qual é a relação entre θ, desão e y? Sabemos que a tangente de um ângulo é cateto oposto, y, sobre cateto adjacente, desão. Então, o θ é o arco cuja tangente é y sobre d. Esta é a maneira, então, de nós descobrirmos a posição angular deste ponto de interferência. Ok? Vamos dar mais um passo. Agora vai nos interessar ver algumas outras relações. Vamos ver como é que eu vou deixar isso. Ok? O que nós temos aqui, então? Nós temos Dzinho, a distância entre as duas fendas. Ok? E nós temos aqui o nosso ponto de interesse, ponto P. Já sabemos, então, que a posição angular dele é θ. Θ é este ângulo que liga essa reta imaginária, que está bem no meio entre as duas fendas, e essa horizontal aqui, que define aqui o máximo central.
que é a nossa referência, máximo central. Bom, caros, agora vamos ver um negócio. Esse ângulo θ é o ângulo, então, entre essa reta aqui, eu vou pintar aqui de verde, ó. Entre esta reta, opa, que eu pintei aqui de verde, desculpem, tortura, e esta que eu vou passar esse vermelho bem forte aqui, ó. E essa aqui, que eu passei o vermelho bem forte. Ah, então lá da geometria nós sabemos, ó. Qual é a reta perpendicular a esta vermelha bem forte que eu tracei? Ah, essa aqui. Essa aqui é perpendicular a essa, ó. E qual é a reta perpendicular a esta verde que eu tracei? Ah, perpendicular aqui é esta aqui, ó. Perpendicular. Então, ó, o ângulo θ, que é entre esta verde aqui e esta vermelha aqui, ele vai repetir aqui, θ. Isso é uma propriedade lá da geometria. Bom, isso aqui então significa, né, que é 90 graus. Mas nós vamos usar uma simplificação que é usada em toda a ótica, que ela acarreta um erro praticamente desprezível. Tá? Então, nós vamos considerar que, em termos de comprimento de onda, essas distâncias R1, R2, Dzão, elas são muito grandes. E nós vamos poder considerar que essa reta que eu tracei em verde e esta reta aqui que está denominada R2 são paralelas, pelo menos nessa primeira parte. Então, a gente continua aqui descendo o desenho e diz que o 90 graus está aqui embaixo. Então, agora nós temos um triângulo. Nós temos um triângulo aqui, ó, retângulo. E nós podemos dizer o quê? Ah, que isto aqui, ó, porque afinal, aqui também é 90 graus, né? Então, ó, isto aqui significa o quanto o raio 2 percorreu a mais do que o raio 1 para chegar no ponto de interesse. Então, a diferença de percurso ΔR, que é R2 menos R1, agora eu vou dizer que ela está aqui, ó. Isso aqui é ΔR, esse pedacinho. Então, como é que eu posso reescrever ΔR? Eu posso dizer o seguinte, ó, quem é o seno desse ângulo θ? Ah, o seno desse ângulo θ é cateto oposto, ΔR, sobre a hipotenusa, que é o Dzinho. Portanto, eu posso dizer que o ΔR é o Dzinho seno θ. E agora nós escrevemos a diferença de percurso entre os raios de luz em termos da distância entre as duas fendas e em termos da posição angular do ponto de interesse que estamos observando. Isso vai nos permitir escrever que a condição para nós termos os máximos laterais, por exemplo, ó, aqui assim, máximo, outro máximo, outro máximo. Essas distâncias não são iguais, tá? Elas são muito parecidas, mas não são iguais. Na medida que a gente vai se distanciando do máximo central, elas vão aumentando a distância entre elas. Um pouquinho, mas vão. Bom, então, ó, isso aqui representei os máximos. Esse seria o, por exemplo, segundo máximo lateral. Segundo máximo. Então, ó, a condição para os máximos é qual? A diferença de percurso ΔR, que agora é d seno θ, tem que ser igual a um número inteiros de comprimento de onda. N é 0, 1, 2, 3. Mais ou menos, porque depende se eu estou olhando para baixo, para cima, isso é uma convenção até boba, não precisa, vou falar em módulo. N vezes lambda. E a condição para os mínimos pontos aonde nós temos escuridão total vai ser, vou representar aqui os mínimos em vermelho, ó. Os mínimos são equidistantes de dois máximos. Os mínimos
mínimos. Então, ó, primeiro mínimo lateral, tanto faz se é esse aqui, esses dois são os primeiros laterais. Segundo mínimo sempre é lateral também, né? Máximo tem o central e os outros todos são laterais. Os mínimos são sempre laterais. Então, a condição para os mínimos é que a diferença de percurso, que agora eu sei que eu posso escrever d seno θ, é igual a um número semi-inteiro. Número semi-inteiro eu posso dizer que é um número inteiro mais meio. Números semi-inteiros de comprimento de onda. Agora nós podemos fazer diversas análises na sequência. Tchau!